E todo diga amém, Jesus. E todo diga assim: Jesus, eu te amo. Jesus, o Senhor é o único bem que eu tenho aqui na terra. Fala isso com Jesus. Vamos provocar Satanás. Vamos provocar Satanás, fazer ele ficar nervoso. Porque quanto mais nervoso ele fica, mais o Senhor nos dá unção para pisar na cabeça deles. Em nome de Jesus. Profeta Isaías, profeta messiânico, né? Que fala do nascimento do Salvador e fala também do juízo final, né? O nosso tema de hoje, que eu coloquei aqui, o perdão de Deus e a recusa dos homens. O perdão de Deus e a recusa dos homens. Isaías, capítulo 1, versículo de número 18. Louvado seja Deus. Todos encontraram? O Senhor aqui faz um convite, né, irmão? Para todos, para todos. Então está escrito assim, Isaías 1,18, diz assim: vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como as escarlatas, eles se tornarão branco como neve, ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão como a lã, como a branca lã. Se quiseres e me ouvires, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o diz. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. É a boca do Senhor que diz através do profeta Isaías. Por que ele disse isso, irmão? Porque todos viram os milagres, o prodígio que Deus fez quando tirou aquele povo do Egito. Mesmo assim, aqueles povos foram rebeldes contra Deus. Hoje nós não vemos diferente. O ser humano é o mesmo ser humano. O masculino é o mesmo masculino, o feminino é a mesma feminina. Não é diferente daquele tempo. E hoje também, nós podemos ver isso. Deus operar na vida das pessoas, Deus perdoar todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós praticamos de ruim. Porque antes do ser humano converter a Jesus Cristo, não tinha bom em nós, nada de bom em nós que agradasse a Deus, não, irmãos. Nós agradamos a Deus quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único, suficiente, exclusivo Salvador da nossa vida. Então nós precisamos, todo ser humano, irmãos, todo ser humano, Deus de Adão, Deus do pecado de Adão, até hoje, todos que nasceram, precisa de um Salvador, precisa de um Salvador. Sem Jesus, irmão, não há remissão de pecado, não há. Aqui, Jesus fez esse mesmo convite, Jesus fez isso. Mateus 11:28. Jesus fez também esse convite. Ele diz assim, vinde a mim, todos,
sem acepção de pessoa, porque Jesus não fez, Deus não faz acepção de pessoa. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Cansado, irmãos. O ser humano de um modo geral está cansado nessa terra, irmãos. Está cansado. Então Jesus ainda faz esse convite agora, hoje, no dia de hoje, convidando, porque só Ele pode tirar de nós, irmão, esse cansaço, porque muitas vezes o cansaço das pessoas não é um cansaço físico, mas é um cansaço espiritual. E eu estava vendo uma reportagem, amada igreja, um dia desse, entendeu? Todo mundo conhece, ele é muito conhecido. Então estava falando do Carlinhos Braus. Quem conhece o Carlinhos Braus aqui? Acho que ele é baiano. Aí eu estava elogiando ele, falei assim: aí, tá vendo? Irmão, isso é uma lição para mim, irmãos. Isso é uma lição para nós, irmão. Que qualquer coisinha na obra de Deus que nós fazemos, nós achamos que nós estamos fazendo muito, que nós já estamos cansados. Fala assim: aí, 8 dias de folia, ele no meio do povo, com 60, quase 70 anos de idade. Aí foi citando as outras pessoas. Irmão, nós recebemos, irmão, tudo de Deus e não valorizamos, irmãos. Irá aquelas pessoas, vou usar português aqui, claro, irmãos, para Satanás expulgar 8 dias por ano, suando. Irmãos, isso é uma lição para nós, irmãos. Nós não podemos sentir cansado, porque Jesus está convidando para tirar de nós o nosso cansaço, e oprimido, quem vos alivia nós. O mundo está oprimido, irmãos, pensando, preocupado no dia de amanhã, o que vai acontecer no dia de amanhã, e com razão, mas só Jesus pode nos ajudar. O nosso socorro vem do Senhor, é dele que vem o socorro, é do Senhor que fez os céus e a terra que vem do socorro, não vem de homem nenhum. Inclusive a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Uma lição para nós, irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É quando se trata disso aí, irmãos. Aquele que nos dá saúde, aquele que nos dá força para nós caminhar, para nós prosseguir na nossa vida, aquele que nos alimenta, que não deixa faltar para nós o pão de cada dia. Irmãos, é tempo de nós fazer uma reflexão na nossa vida. O que eu tenho feito, Senhor? Me ajuda. Aí ele continuou aqui, esse é o 28, né? O 29, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aí ele resume aqui, por quê? E encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só Ele, irmão. Só Jesus. Só o Pai, só o Filho, só o Espírito Santo pode fazer por nós o que nós lemos em Isaías: se fores rebelde, se quiseres, se quiseres. Irmão, esse Deus nosso, irmão, é tremendo, é poderoso demais. Ele podia, se ele quisesse, ele não faria robô, mas ele deu nós um livre-arbítrio de escolha. Se quiseres me ouvir, comerei do melhor dessa terra.
comerei do melhor dessa terra, então eu vou comer filé mignon agora, porque mudou depois. Não, não é isso não, irmãos. Não é isso não. Encha a nossa boca de bens. Nós vemos no Salmo, quer ver? No Salmo 103. Vamos meditar no Salmo 103 aqui para ver promessa de Deus na nossa vida. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigas o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, toda a nossa enfermidade, mas que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Temos mais um aqui. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Glória a Deus. Esse Deus merece um aplauso, irmãos. Esse Deus merece, é para Deus, merece ser aplaudido, ele merece aplauso. Que enche a nossa boca de bem e nos coroa de justiça. A nossa justiça é como trapo de imundície. A nossa justiça vem na cruz do Calvário, aonde o Senhor Jesus, ele derramou o seu sangue. Mas nós temos escolha. Nós temos escolha. Esse si dá uma liberdade condicional ao ser humano muito grande. Mas só tem uma coisa: se não obedecer, ele faz o chamado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos são os escolhidos. Então ele faz um chamado para aliviar fardo, para tirar de nós as enfermidades, para encher a nossa boca de bens, encher a nossa boca de palavras boas para passar para a pessoa, falar: não tema, Deus é contigo, você está assim, mas Deus vai te ajudar, Deus vai abrir uma porta, Deus vai te curar a enfermidade, Deus vai tirar os espinhos do teu caminho. Bens, irmão, bens. As pessoas acham que é comer, tudo bem, isso Deus também provê isso para nós. Mas não é só isso na nossa vida, não. É várias coisas, é paz na nossa vida. É alegria de servir o Senhor. Alegria de ter um Deus que é socorro presente na nossa vida. É alegria de ter um Deus que, se nós partir hoje, lá no livro de João, Evangelho de São João 14, Jesus falou assim: a casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar morada para vos levar. É melhor nós virar, porque eu posso errar aqui, e a palavra de Deus, irmãos, ninguém pode aprender a palavra de Deus errado. Sabe como é que é? A gente aprendeu lá quando era criança errado, ensinaram nós errado, aí, irmão, a gente pagou um preço muito caro para depois ouvir palavras verdadeiras, que é o caminho, que é a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Aí ele disse assim: na casa de meu pai há muitas, irmão, muitas. Mas se o mundo converter tudo, cabe, irmãos. Deus é Deus. Se não fosse assim, não teria prometido, não. Aí ele continua: na casa do meu pai há muita morada, eu vos tenho, teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus está preparando lugar.
Porque nós temos certeza, irmãos, nós temos certeza, pode ser a mansão, pastor Moisés, pastor Leandro, igreja, pode ser a mansão que a pessoa tiver aqui na terra, aqui, não se compara com a mansão celestial, não se compara com o que Jesus foi preparar a cada um de nós. Só isso para nós, irmão, não precisa mais nada na nossa vida. Nós temos certeza, se nós partir aqui hoje, nós estaremos com o Senhor na glória, estaremos com o Senhor para sempre e eternamente. Mas nós temos aqui, no livro de Salmos, o povo não quis. Deus estava mostrando ele, o prodígio. Deus não nos mostra a cada momento o que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus fez depois que nós convertimos. Nós éramos imundo, pecador, nós era sujo. Jesus nos lavou com seu sangue carmesim, com seu sangue precioso, que lá em Apocalipse fala que só vai entrar lá na glória os lavados e remidos no sangue de Jesus. A sujeira que Jesus, limpeza que ele fez de nós, tirou de nós aqueles cacuetes, tirou de nós aqueles carrapichos, mas tem livre-arbítrio. Se a pessoa não quiser, Deus nada pode fazer. Me parece que é Deuteronômio, se não faz na memória, eu não tenho aqui não, mas me parece que é 11:26. Parece que é 11:26. Diz assim: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Vamos ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Eis que hoje eu ponho, hoje. Está falando também para o dia de hoje. Vale para o dia de hoje, porque a palavra de Deus, ela não envelhece. Quando diz lá em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mostra que Deus aí não muda. Então ele está falando assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Está diante da pessoa. Deus faz um chamado, mas a pessoa escolhe o que ele quer, a escolha dele. Aí continuando aí o 27. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. É isso mesmo. A bênção quando cumprir. E se eu não cumprir, eu não vou ter a bênção aí. De Gênesis a Apocalipse. Isso aqui não é historinha para criança dormir, não. Isso aqui é a boca de Deus que o diz. Se escolhe. Quem quer escolher maldição? Misericórdia. Nós queremos bênção na nossa vida, então tem que obedecer. Tem que obedecer os mandamentos. Os judeus, irmãos, glória a Deus, eles achavam que poderia tomar a posse da bênção de Deus e levar uma vida desregada, levar uma vida bebendo, levar uma vida prostituindo, levar uma vida desregada, pecaminosa diante de Deus. E a pessoa tem que escolher. Tem que ser uma nova criatura. Ele tem que ter um novo nascimento. Deus faz uma lembrança àquele povo. No Salmo 81, Deus faz uma recapitulação. O que ele fez para aquele povo. Salmo 81, 6. Olha, irmãos, eu tenho certeza que tirou dos seus ombros, irmãos. Isso aqui carregava um peso. Irmãos, que ninguém poderia imaginar. Deus está
lembrando aqui o povo do Egito, através aqui do salmista. Ele diz assim, ó: tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres do cesto, da escravidão de Faraó. Está falando lá de Faraó do Egito, do cesto, daquelas amassadeiras que eles tinham que ficar trabalhando, escravo. Aí Deus está falando: tirei o cesto, tirei de seus ombros a carga. Irmão, quando a pessoa converte ao Senhor Jesus, irmão, parece que caiu, que ele estava carregando ali 100 quilos. É verdade ou não é? Quando a gente desce as águas que a gente sai, parece que aquele peso saiu. Mas sai sim, irmãos. Sai sim, porque o fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave. Sai sim. Aí continua no 7. Ele está só lembrando assim: clamaste na angústia e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei nas águas de Meribá. Meribá, irmão, a palavra Meribá significa, sabe o quê? Tentar a Deus. Esse tentar a Deus, vamos parar nesse versículo aqui, só para nós ir a Êxodo, capítulo 17, versículo 7. Só para nós tirar uma base para nós aqui. Êxodo 17, 7. Diz assim, ó: e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor. Presta atenção aí, tá, irmãos? Por que eles tentam o Senhor? Presta atenção que nós vamos aprender que às vezes nós tentamos ao Senhor e nós achamos que está tudo bem. Por que eles tentaram ao Senhor? Dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está vendo, irmãos? Deus ouviu o clamor deles. Deus lá no deserto, Deus mandou maná para alimentar eles, mandou água, a água saiu da rocha para saciar a sede deles. É isso que acontece, irmãos. É isso que acontece. Tentar a Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que com meu filho? Por que com meu marido? Por que eu estou desempregado? Por que eu estou doente? Por que isso? Por que aquilo? Será que Deus esqueceu de mim? Não esqueceu não, irmãos. Não esqueceu não, igreja. Ainda que a mãe esqueça do filho que amamentou, ainda assim o Senhor não esquecerá de nós. Não esquece. O Senhor não esquece de nós. Não esqueceu não. Mas às vezes nós tentamos a Deus com as palavras assim: amada igreja, não cai uma folha da árvore que não é da vontade de Deus não. Deus sabe. A palavra diz que Deus, Ele sabe até o nosso fio de cabelo. Graças a Deus que comigo Deus não tem muito trabalho de ficar olhando, porque eu já tenho pouco. Mas quem tem muito assim, igual o pastor Moisés, o pastor Leandro também tem muito não. Deus não tem trabalho com nós de contar, mas Deus sabe se cai um fio de cabelo, Deus sabe. Ele não esqueceu e nem esquecerá de nós. Salmo 81, 8. Salmo 81, 8. Diz assim: ouve-me, povo meu, eu te atestarei. Aí ele diz assim:
Ô, irmão, pensa assim, Deus falando assim, se o meu povo, Israel, se me ouvires. Igreja, se você me ouvir, se você andar sobre a minha palavra, eu te sustentarei com tudo que você necessita, com o maná celestial que desceu do céu. Este é o 8. O 9 diz assim: não haverá entre ti Deus alheios, nem te prostrará antes um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherá. Deus está falando, abre a tua boca, que eu vou colocar palavra, que eu vou colocar unção, que eu vou colocar ousadia. Abre a tua boca, igual nós lemos no Salmo 103, que nós lemos no Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos teus benefícios, porque é Ele que perdoa, Ele é que te perdoa os seus pecados e as suas iniquidades. Não é que nós coisas, aqui fica difícil, né, irmão, falar tudo aqui, né? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há dentro de mim tem que bendizer o santo nome do Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Essa é a promessa de Deus, irmão. Essa é a promessa para os filhos de Deus. Mas o ímpio é que está, irmãos. O ímpio é que está fazendo, às vezes, com prudência, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E nós estamos com a faca e o queijo na mão, e o doce de leite. Quem gosta aí? É gostoso, né, irmãos? Então, irmão, o Espírito Santo, passamos essa brincadeira, mas o Espírito Santo, irmão, está nos ensinando hoje, porque há um pouquinho de tempo, irmãos, o Espírito Santo vai pegar assim, a igreja, ó, pisca o olho assim, num piscar de olho, pisca o olho aí, um piscar de olho. Esse corpo aqui cheio de dor no joelho, cheio de dor na coluna, no abdômen, esse corpo, irmão, vai ser transformado num corpo de glória. Aonde o Espírito Santo vai entregar Jesus nos ares. Então Deus está nos dando, advertindo sobre a nossa vida aqui na terra. O 9, agora o 10, 81, 10. Não, isso aqui não precisa nós ler, não. Precisa nós ler, não, aqui que nós já lemos aqui. Então, o Espírito Santo está santificando a igreja. O Espírito Santo já está preparando a igreja do Senhor aqui na terra, porque há pouco nos resta aqui nessa terra, porque nós já estamos vivendo o princípio das dores. Nós já estamos vivendo Mateus 24, 12,
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. Deus quer perdoar. Aqui fala, mas eles não quiseram. É escolha da pessoa não querer, ou aceitar, ou não aceitar. Mas que vem o fim, vem. Vem quando ninguém se espera. A Bíblia fala como foi no dia de Noé. Será a vinda do Filho do Homem. Comia, bebia, casava, andava em casamento até que veio o dilúvio. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. E o Filho do Homem é Jesus Cristo. O livro do apóstolo São Lucas fala muito isso no Filho do Homem, que é o Jesus Cristo. E João fala que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Por isso que Pedro, que Jesus perguntou a Pedro, o que é que o povo diz aí que eu sou? Aí uns falavam assim, um diz que é Elias, outro diz que é Jeremias. E você, Pedro, que diz, e vocês, discípulos, quem diz que eu sou? Ele falou assim, é o Filho do Deus vivo. Aleluia, é o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse assim, sobre essa pedra, eis que é Pedro, que significa pedra, sobre essa pedra construirei, edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá sobre ela. A porta do inferno, o inferno, porta, quarto, varanda do inferno, não prevalecerá sobre o povo de Deus, aquele lavado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, se for rebelde, nós lemos lá Isaías 1, 18, 19, que nós lemos, 18, 19 e 20 fala, se for rebelde a voz do Senhor. Ele obrigou alguém, igreja? Deus estava obrigando alguém lá? Ele estava falando, vinde. Ele está chamando. Ele estava fazendo um convite. Jesus também, Mateus 11, 28 também, ele fez um convite. Ele não obrigou ninguém, não. Porque ele deixa a pessoa seguir o desejo do seu coração. E muitas vezes o coração é enganoso. Mas tem uma boa notícia. Uma boa notícia para nós. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de número 29. Evangelho de São João 1, 29. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém? Glória a Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Ele é que tira o pecado do mundo. Sabe por quê, irmãos? Salmo 32. O pecado era encoberto. Depois que Jesus morreu na cruz por nós, nasceu aqui e morreu, crucificado na cruz, o pecado é tirado, mas o pecado era encoberto só. O que? Sangue de bode, sangue de touro, sangue de novilho, sangue de pomba, não perdoava o pecado não, escondia pecado, empurrava o pecado para debaixo do tapete. Agora ele diz assim, bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado e cujo pecado é coberto. Era coberto só o pecado, não era tirado não. Ô irmão, que privilégio que a igreja tem, amém? Que privilégio que a igreja tem
Carta de São João, agora é carta 1:9. Oh, glória! Esse aqui, irmão, é bom demais, é bom demais. Ninguém precisa mais carregar o fardo pesado, o peso do pecado, que o cesto de Faraó, porque o mundo que nós vivemos é o Egito, e o diabo é Faraó, que está escravizando o ser humano, que está fazendo o ser humano pecar, que está fazendo o ser humano matar, que está fazendo o ser humano trair, que está fazendo o ser humano fazer tudo que não presta. Porque ele veio, João 10:10 fala que o diabo veio para matar, para roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Carta de João 1:9. Se, olha o se, irmão, olha o se aí de novo. Se quiser, lembra Isaías, ou se. Esse, irmão, está deixando a pessoa muito distante de Deus. Parece uma palavra que está muito distante de Deus. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, mas o que? E justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus, de toda a injustiça. O perdão de Deus e a recusa dos homens. É o tema, perdão de Deus e a recusa dos homens. Se quiseres e ouvires, comerei do melhor dessa terra. Que Deus nos abençoa, que Deus abençoa a sua igreja, a nossa igreja, que Deus levanta nesse ministério, levando Deus a sério, que Deus levanta homens e mulheres cada dia mais de Deus, comprometido com a palavra, ousado na palavra, que não tenha medo de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, que Deus levanta homem e mulher de Deus. Nós precisamos fazer a diferença nessa terra, irmãos, porque eu e você, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós não podemos negar isso. Desde que nós aceitamos Jesus Cristo, não joga a responsabilidade para o pastor, não joga a responsabilidade para o irmão. Se Deus te escolheu, é você que vai, é eu que vou. Quando Deus escolhe, Ele dá a ferramenta. Não confia, não estriba no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia, Deus seja louvado. Essa é a palavra que Deus nos deu essa noite. Vamos terminar no horário certo, em obediente, porque a obediência quebra a maldição. A pessoa obediente, o filho, a filha, obediente, pai e mãe, ele vai ser um filho abençoado em tudo na vida dele. Ele vai ser bem sucedido, porque a obediência quebra a maldição. E não podemos ser desobedientes, nem o nosso pai, nem mãe, nem os nossos líderes, porque ela quebra maldição, entendeu? Ela quebra maldição, em nome de Jesus. Então você faça sua oração, ou em pé, ou sentado, do jeito que você preferir nessa noite, do jeito que o Espírito Santo te tocar nessa noite. Mas faz uma oração objetiva, rasga o seu coração diante de Deus, que Ele vai te encher a tua boca de bem, que a tua mocidade vai renovar como a águia, em nome de Jesus.
Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós clamamos a Ti nesta hora, Senhor, porque o Senhor diz na Tua palavra: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, para que se cumpra, meu Pai, mas as coisas encobertas, Senhor, pertencem ao Senhor Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, começa a tocar, meu Pai, na vida desse filho, começa a moldar, Senhor, a vida desse filho, dessa filha, começa a tirar o fardo, meu Pai, que muitas vezes ela está cansada, não está carregando mais, mas o Senhor troca nessa noite o fardo leve pelo nosso fardo pesado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.